No Saber Direito desta semana, o professor Leandro Bortoleto traz um curso sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Durante as 5 aulas, ele vai falar sobre o regime jurídico único, o acesso aos cargos públicos, o sistema de remuneração, além de tratar sobre os direitos sociais e a acumulação e a estabilidade dos servidores públicos. A aula 1 começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Saber Direito. Eu sou o professor Leandro Bortoleto e nós nos encontraremos nesta semana em Direito Administrativo para falarmos sobre o regime constitucional dos servidores públicos. E nos nossos encontros nós trataremos de temas como regime jurídico único, o acesso aos cargos públicos, a acumulação de cargos e direitos sociais, o sistema remuneratório dos servidores e a estabilidade. Então, vai ser um prazer tê-lo e tê-la aqui comigo durante esta semana. E para nós começarmos esse nosso primeiro encontro, o que eu vou falar com você? Eu vou falar sobre o regime jurídico único. Aí você fala, mas professor, o que é esse regime jurídico único? Para que você possa entender isso, é necessário que eu traga para você algumas noções iniciais. Por quê? A ideia que você já viu, você sabe, olha, eu sei que em determinado município tem uma lei que regula os direitos e deveres dos servidores, naquele outro estado também, mas como que funciona isso? Existe algum padrão a ser adotado? Existe. Esse é o regime constitucional dos servidores. E no regime constitucional dos servidores públicos, a Constituição traz a previsão do regime jurídico único. Então é por isso importante que você conheça. Só que antes até de eu falar de maneira específica sobre o regime jurídico único, é interessante que você saiba, ele vai valer para quem? De quem que eu estou falando? Quem é o servidor público? Então é interessante que você note que servidor público ele se encaixa num conceito mais amplo, que é o denominado agente público. E quem é o agente público? O agente público é toda pessoa que exerce uma função pública, seja de maneira transitória, seja remunerada ou não, seja de forma permanente. O que importa, exerce função pública, é agente público, ok? Pois bem, e o que nós temos nessa questão do agente público? Não há uma uniformidade na doutrina, mas o professor Eli Lopes Meireles traz a classificação que é mais adotada, que você já deve ter visto, em que os agentes públicos eles se dividem em algumas categorias. Quais são? Os agentes políticos, que são aqueles que são eleitos, aqueles que representam os poderes consagrados no texto constitucional, então o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, e ele enquadra também nessa categoria os membros da magistratura, do Ministério Público. Há uma divergência nesse ponto específico, se entrariam ou não, a depender do autor, mas não vem ao caso para o nosso objetivo aqui. Tá? Aí, além dos agentes políticos, nós temos os agentes administrativos, e aí nessa categoria de agentes administrativos é que se inserem aquelas pessoas que têm um vínculo profissional com o Estado. E, a depender da natureza desse vínculo, eles são divididos em 3 tipos, que são aqueles servidores públicos propriamente ditos, que são os estatutários, os empregados públicos, que são aqueles regidos pela legislação trabalhista, e os temporários, aqueles que são regidos aí de forma temporária. E aí você fala, tá bom, mas e o que me interessa em relação a isso? O que interessa em relação a isso é que qual dessa categoria nós precisamos estudar? Para por aí? Não.
ainda segue. Ele fala ainda em agentes honoríficos, que são aqueles em razão da honorabilidade que exercem uma função pública, como jurado, mesário, agente delegado, que são aqueles que exercem uma função pública por delegação, e agente credenciado, que executa uma função pública numa tarefa específica. O nosso foco é em agente administrativo, que na classificação, por exemplo, que a professora Di Pietro também difundiu bastante, que fala, né, em servidores públicos em sentido amplo, trata servidores públicos incluindo as 3 categorias. Mas o que nos interessa é isso, esse tipo da classificação. Os agentes administrativos ou os servidores públicos, de forma geral, na outra classificação, que são as pessoas que têm um vínculo profissional com o Estado, que não se encaixam na categoria de agentes políticos. Porque é nesse quadrante que eu tenho que mostrar a vocês os regimes jurídicos que existem. Quer dizer o quê? O que é um regime jurídico? Conjunto de direitos e deveres, né, que se aplicam naquela relação. E em relação ao Estado como empregador, no sentido amplo, as pessoas que trabalham para ele podem ter vínculos diferentes. Eu não vou tratar, né, do pessoal que é agente político, né, não vou tratar das outras categorias de agentes políticos, de agentes públicos. Eu vou focar nesses 3 que eu disse a você, que são os estatutários, os seletistas e também os temporários. Maravilha? E aí, nesse sentido, o que eu quero trazer para você? É importante que você conheça umas definições, que você conheça o que é cargo público, o que é emprego público e o que é função pública. Portanto, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês de conceito, né, de professores tradicionais aqui. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que ele fala? O que são os cargos públicos? Olha, são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei, salvo quando concernentes aos serviços auxiliares do Legislativo, caso em que se criam por resolução da Câmara ou do Senado, conforme se trate de serviços de uma ou de outra das casas. Já emprego público, ele define como núcleo de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados sob o regime trabalhista. E a professora Di Pietro define função pública como o conjunto de atribuições desvinculadas de cargo ou emprego, que pode ser de 2 espécies. Pode ser a função de direção, chefia e assessoramento e a função exercida por servidores temporários. Pois bem, né? Entendido isso daí, ficando claro, eu vou falar para você o seguinte. O que isso tem a ver? Preste atenção. Cada ente federado, ele tem um conjunto de competências que lhe foi atribuída pelo texto constitucional e, para tanto, ele ou cria pessoas da administração indireta, ou cria órgãos públicos, e ele vai dividindo essa competência. Mas essa competência ela tem que chegar, né, nas menores parcelas possíveis, né, dentro dos órgãos, para que dentro dos órgãos aí eu possa colocar alguém para ficar responsável por cada uma dessas competências. Essa é a ideia do cargo público, ele é um núcleo, né, que o professor fala, indivisível de competências. Então, a pessoa que está lotada, que aquele cargo foi provido por uma pessoa física, ela vai exercer aquelas atribuições próprias daquele cargo. Aí, quem define quais são as atribuições próprias daquele cargo? A lei. Porque o cargo público ele é criado por lei, excepcionalmente no caso do poder legislativo, aí para não ter a interferência de um poder em outro. Mas é a lei que define o que é o cargo, qual que é o nome do cargo, quanto que aquele cargo vai receber, quais as atribuições daquele cargo. É a lei que tem tudo a respeito. Então, esse é o cargo público. O emprego público, a ideia é a mesma, eu atribuí um conjunto, né, de atribuições para alguém fazer, só que eu o faço sob o regime da legislação trabalhista, não sobre o regime dos estatutos, da legislação estatutária.
Então, a ideia é que você fala, tá, mas e o que isso vai ter a ver? Isso tem a ver com o tipo de regimes. O regime estatutário. O que é o regime estatutário? O regime estatutário é aquele em que o conjunto de deveres da pessoa que trabalha ali no poder público, ele está previsto em um estatuto. Ah, mas você fala, o que é isso? É uma lei que veicula o estatuto, ou seja, que veicula quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as sanções em caso de descumprimento. Ela prevê ali a relação funcional daquela pessoa com o Estado. Essa é a ideia do regime estatutário. E nesse caso, no regime estatutário, dentro eu vou ter cargo público. Ele é um regime de natureza em que o vínculo é legal. Então, não é um vínculo contratual, é um vínculo legal. Aí, onde pode ter o regime estatutário? Nas pessoas jurídicas de direito público. Então, na União, nos estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Esse é o regime estatutário. Por sua vez, o regime trabalhista é o regime em que é possível, e às vezes as pessoas falam, mas isso é possível? Sim, é possível o Estado contratar alguém que não seja pelo regime estatutário, e sim pelo regime trabalhista. E aí, nesse caso, o vínculo da pessoa com o Estado é de natureza contratual. Contratual. Ela não ocupa cargo público, como no regime estatutário. Ela ocupa um emprego público. Aí onde eu posso, então falando da administração pública, onde eu encontro emprego público dentro da administração pública? Você encontra isso naturalmente, né, nas pessoas jurídicas de direito privado, porque você lembra que dentro da administração pública eu tenho pessoas jurídicas de direito privado também na administração indireta. Além da autarquia, que é de direito público, a fundação pública ela pode ser de direito público ou direito privado. E eu tenho a empresa pública e a sociedade de economia mista, as quais são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, quem trabalha numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios, eles são regidos pelo regime trabalhista, ou seja, trabalham para o poder público, mas não são estatutários. Por quê? Não é possível que exista o regime estatutário em pessoa jurídica de direito privado. Então, necessariamente, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado terão seu pessoal sob o regime trabalhista. Serão empregados públicos, que é a expressão que é usada. A expressão servidor público acaba ficando restrita, né? Apesar de uma certa divergência, ao pessoal que ocupa o regime estatutário. Isso é o que você vê com maior precisão, aí, maior presença na doutrina. Ok? Muito bem. Agora, então você já entendeu que pode ter, né, nas pessoas de direito privado. Mas aí a pergunta, mas eu posso ter o regime de emprego público também uma pessoa de direito público? Sim. Sem nenhum problema. Eu posso ter em uma pessoa de direito público também o regime de emprego público. Aqui não haverá a adoção de estatuto. Ok? Então, isso é possível e isso tem a ver com o regime jurídico único que eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho. E o terceiro tipo de regime que eu gostaria de destacar de quem trabalha para o poder público é um regime chamado de regime especial, regime administrativo, que é um regime diferente desses dois, porque o estatutário e o regime trabalhista, eles têm por natureza que o vínculo ali, ele é um vínculo permanente, essa é a ideia. Já no regime especial, ou regime administrativo, quem o ocupa o faz de forma transitória, porque são os temporários, são aquelas pessoas que exercem uma função pública de forma temporária. Então, é esse o tipo de vínculo, por exemplo, de quem é contratado para fazer o censo no IBGE. Né? O recenseador, aquela função, ela é uma função temporária. Aquilo lá tem um contrato por prazo determinado, que terminado aquele prazo ele vai se encerrar.
Essa é a ideia desse regime. E aí, em relação aos 3 regimes, importante ainda que você fixe o seguinte, no regime estatutário, o foro para dirimir os conflitos, ou seja, se a pessoa, o servidor, quiser contestar algo referente à sua carreira, né, judicializar algum pedido, é na justiça comum, federal ou estadual, a depender do servidor. Já no regime de emprego público, a competência da Justiça do Trabalho. E o regime especial ou regime de temporário, ele é de natureza administrativa e também a competência da Justiça comum, estadual ou federal, a depender desse temporário. Maravilha? Muito bem, entendida essa concepção dos 3 tipos de regimes aí, eu gostaria de trazer para vocês, para a gente falar sobre o regime jurídico único, tá? Aí você fala, o que nós temos em relação a esse regime jurídico único? Eu disse para vocês dos 3 regimes. Tirando o temporário, que o temporário é para uma situação excepcional, não é a rotina, como que funciona? Um município, o Estado, ele tem que adotar o regime estatutário, ele pode adotar qualquer um dos 2, isso tinha previsão. Como que é isso, gente? Só para entender. Até antes da Constituição de 88, não havia uma determinação de se adotar um regime só. Não tinha. Então, é muito comum de você ver, e às vezes aí onde você está, no seu município, pode ser que não tenha estatuto. Que aí no seu município todo mundo é contratado sob o regime trabalhista, é tudo seletista. Presta concurso, óbvio, que está na administração pública, mas o conjunto de direitos e deveres está na CLT. Aí você fala, mas qual que é a diferença? No regime estatutário, nós temos pluralidade normativa, quer dizer o quê? Cada ente federado pode legislar e prever os direitos e deveres daqueles servidores. Obviamente, desde que esteja dentro da moldura constitucional que a Constituição traz e que eu estou trazendo nesses nossos encontros. Já no regime trabalhista, ou seja, quem é empregado público, seus direitos e deveres não variam em cada lugar que ele trabalha. Por quê? Quem tem competência para legislar em direito do trabalho? Eu ouvi daqui você falar, União. Perfeito. Só a União pode legislar em direito do trabalho. Então, não pode ter um regime diferente no Sul e outro no Acre, é o mesmo regime no país inteiro. Então, tem uma unicidade normativa. Então, entendido isso, antes da Constituição, muitos municípios não adotaram estatutos, outros tinham, alguns estados tinham parcialmente. E o que acontecia? Era muito frequente, você ter no mesmo ente federado, então um determinado estado, numa mesma, às vezes, autarquia, você ter pessoas trabalhando, exercendo funções iguais ou semelhantes, um no regime de estatuto e o outro no regime trabalhista. Aqui uma disparidade de tratamento. E aí veio a Constituição Federal e passou uma determinação. Então, por favor, vamos ver o slide número 1 que eu preparei para vocês. Olha aqui, ó, o que tinha na redação original da Constituição Federal de 88, no artigo 39. Olha que está em destaque ali, ó, que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores da administração direta e tal. Aí você fala, então beleza, mas olha o que está no slide também. Redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. A União, os Estados, Distrito Federal e município instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Aí você fala, né? Aí você volta aqui comigo. Cadê o regime jurídico único? Cadê? Sumiu? Como que é esse ponto? É isso que precisa ficar bastante claro. Então, antes de 88, não havia a obrigatoriedade de se adotar um regime só na administração direta, autarquias, fundações públicas. Cada ente federado poderia fazer da maneira que lhe aprovesse. Olha, essa autarquia aqui vai ser, né, de regime seletista, aqui na administração direta, esse órgão nós vamos contratar estatutário, a carreira daquele outro grupo de pessoal, nós vamos fazer uma carreira específica, aí aqueles vão ser seletistas, não havia uma obrigatoriedade. A partir de 88, a Constituição determinou, tem que ter um regime só.
É um regime só para quem? Para a administração direta, para as autarquias e para as fundações públicas. Então, essa obrigatoriedade passou a existir com a Constituição Federal de 1988. Beleza? Muito bem. Aí você fala, pessoal cumpriu, como que ficou isso? Essa é a ideia. Se a Constituição está determinando, os entes federados teriam que fazer o quê? Adotar esse regime jurídico único. Mas aí vem a pergunta, primeiro, mas que regime deveria ser? Isso até hoje não é pacífico na doutrina. Há quem defenda que teria que ser o regime estatutário, há quem defenda que poderia ser o estatutário ou seletista, há quem defenda que poderia ter um para a direta e outro para a indireta, mas eu vou trazer depois para vocês o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa escolha. O que eu quero que você foque por hora é, tem que ter um regime só ou não tem? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o que significa ter um regime só? Escolhendo e deixando de lado qualquer que ele seja. Se eu adoto, então, por exemplo, o regime estatutário para minha administração direta, para minhas autarquias e fundações públicas de direito público, óbvio, quer dizer o quê? Eu não posso ter também seletista trabalhando ali naqueles órgãos públicos, naquelas autarquias. Eu tenho que adotar um só. Esse é o ponto. É joia. Aí se a gente falar, tudo bem, mas como que foi essa sequência? Na área federal, aí eu vou trazer para ficar mais claro, de ilustrar para você. Vamos falar da União. A União, obedecendo à Constituição Federal, falou, ó, tem que ter um regime só? Tem. Então tá bom. Na área federal foi feita a Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112 de 1990 é o regime jurídico único dos servidores civis. De quem? Da União, que é a administração direta, das autarquias federais e das fundações públicas federais, né? Óbvio também, ressaltando sempre, de direito público. Então a União fez a escolha, como se fosse assim, olha, eu, União, estou escolhendo. O meu regime jurídico único será o estatutário. E aí, a partir de 1990, na área federal, não existiram mais, deixaram de existir empregos públicos na direta, nessas autarquias, né? Tudo passou a ser cargo público e, portanto, regido pela Lei 8.112 de 1990. Aí nós temos o seguinte, você fala, tá bom, maravilha, resolvido o problema. Por que eu coloquei naquele slide a segunda redação que estava embaixo, que é da Emenda Constitucional 19 de 1998? Por quê? Porque veio o seguinte, essa emenda, quando ela muda o texto constitucional, 10 anos depois de 88, para falar o seguinte, ó, o regime jurídico único morreu. Então, em 88 ele nasceu, agora tem que ter. Alguns entes cumpriram a Constituição, como é o caso da União, e muitos não cumpriram. Aí, em 98, o legislador constituinte veio, muda a Constituição para falar, morreu o regime jurídico único, quer dizer, pode ter mais de um regime na mesma pessoa jurídica, podem coexistir regimes jurídicos distintos na mesma pessoa jurídica. Aí você fala, então aqueles entes que não haviam regulamentado a Constituição ficaram tudo ok. Sim, ficaram, eles não estavam, né, em nenhum ponto afrontando a Constituição. A omissão que até então havia ocorrido foi legitimada, porque poderiam seguir aí com os seus regimes diferentes. Aí você fala, tudo bem, então essa novela terminou nisso, como que funciona? Acompanhando comigo. Então aí, em 1990, na área federal, a União editou a Lei 9962. O que é essa Lei 9962 de 2000? Essa lei criou o regime de emprego público na União, ou seja, na administração direta federal, nas autarquias federais e nas fundações públicas federais. Então, a partir de 2000, a União passou a ter 2 regimes, porque a 8.112 deixou de ser único por conta da Constituição que havia sido mudada.
Então, passou a permitir que a União tivesse também empregados públicos na sua administração direta. E isso foi a partir de 2000. Aí você fala, entendi, mas então hoje pode ter 2? Não. Por quê? A novela teve mais um capítulo. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da nova redação do artigo 39. Como assim? O que aconteceu? O Supremo não entrou no mérito da discussão se tinha que adotar um regime ou outro, mas por vício formal na tramitação da emenda constitucional 19, que houve uma mudança no texto quando da tramitação nas duas casas, Câmara e Senado, o Supremo disse, aí não está valendo essa mudança. Volta a valer o regime jurídico único, ou seja, volta a valer a exigência de que se tenha um único regime. Aí você fala, tudo bem, mas e como que ficou? O que o Supremo definiu a respeito disso daí? Nesse julgado, o Supremo deferiu a medida cautelar, mas ele deferiu com efeitos ex nunc, persistindo os efeitos da legislação editada no período. Quer dizer o quê? Em resumo, em 1990 a União tinha adotado o regime jurídico único. Em 2000, com base na mudança de 98, adotou o regime de emprego, que é a Lei 9962, certo? Então, a partir de 2000, a União passou a poder contratar empregados públicos para sua administração direta. Aí o Supremo vem em 2007 e fala, opa, peraí, isso a mudança a Constituição não deveria ter sido mudada desse jeito, foi mudada de forma errada, estou suspendendo os efeitos do artigo 39, volta a valer o regime jurídico único, ou seja, volta a valer que tem que ter um regime só, e aí no caso da União é a Lei 8.112, que a União já havia adotado, só que ele diz, persistindo a legislação, produzindo efeitos no período que ela foi editada, ou seja, de 2000 a 2007, as contratações que a União fez sob esse regime trabalhista especial que ela instituiu para a sua administração direta, continuam vigentes esses contratos com base nessa legislação, até que o Supremo decida o mérito dessa questão que ainda não ocorreu, ok? Para você visualizar melhor um pouquinho isso aqui, vem comigo aqui no slide seguinte, no slide número 2 aqui, para você ver como que foi essa questão aí, a cronologia, só para você ficar mais acompanhado. Então, 88, regime jurídico único, nasceu. 1990, a União escolheu qual era o regime jurídico dela, a Lei 8.112, o estatutário. 1998, regime jurídico único, morreu, A emenda constitucional 19 mudou a redação. Em 2000, a União criou o regime de emprego público para o seu pessoal. E aí, até 2007, pôde contratar sobre esse regime. E em 2007, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, o regime jurídico único voltou. Ok? Então, volta comigo aqui. O que aconteceu com o regime jurídico? Ele foi ressuscitado em 2007. E aí que, desde essa decisão do Supremo, que é uma decisão de natureza cautelar, suspendendo o artigo 39 na redação da emenda 19, tem que ter um regime jurídico só na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas. Aí você diz o seguinte, tá bom, mas se a União fez isso aí, então lá no município tal, naquele outro município, não pode ter ocorrido esse negócio aí também, de ter aí um regime específico para administração direta, autarquia e fundação de emprego público? Não. Porque, lembra de novo, a competência para legislar em direito do trabalho é privativa da União. Então, esse regime especial
trabalhista adotado pela União, né? Ele tem particularidades, ele tem artigos que tratam coisas distintas, né, do específico que tem na CLT, só a União poderia fazê-lo. Aí você fala, tá bom, então já ficou claro aí para mim que, olha, tem que ter um regime jurídico só. Tem que ter um regime jurídico só. Aí você fala, beleza, tá claro, professor, claríssimo. Mas para quem? Administração direta, autarquias e fundações públicas. Aí você fala, tá certo, entendi esse ponto aí. Mas esse regime jurídico que precisa ser único, ele obrigatoriamente tem que ser qual regime jurídico a ser adotado? Essa discussão continuou seguindo. E teve um caso bastante paradigmático que o Supremo enfrentou, que foi o seguinte. Se você analisar, então vamos para dar o exemplo que vai ficar mais fácil para você visualizar. O Estado de São Paulo tem uma lei estadual, que é a Lei 10.261 de 1968. E esse é o estatuto que os servidores estaduais têm, ou seja, é a lei que regula os servidores, né, da administração direta do Estado. Só que é uma lei particular em alguns aspectos em que ela não regula todo o pessoal das autarquias, fundações públicas estaduais. Então, ela não é destinada, na sua redação, logo no começo dela, às autarquias, por exemplo. Então, havia muita discussão sobre a constitucionalidade ou sobre a possibilidade de um Estado, tendo em vista a Constituição, que determina que tem que ter um regime só, poder ter regimes diferentes para o seu pessoal. Você fala, mas como assim? Então vai poder ter. Então o Estado de São Paulo tem um regime, que é o regime estatutário, para suas autarquias, e por outro lado, ele tem regimes diferenciados para as suas autarquias. Então, ou só corrigindo, né, ele tem um regime estatutário para a sua administração direta e permite, por exemplo, o regime de emprego público para algumas de suas autarquias. E não é uma coisa muito padronizada, há uma variação, é bastante diversificada essa legislação no plano paulista. E essa discussão foi parar no Supremo, em que se discutia, olha, Supremo, não é? Depois de tantos anos da exigência constitucional de se ter um regime jurídico só, como que funciona então esses entes federados que ainda não se adaptaram, esses entes federados que continuam a ter regimes diferentes para a sua administração direta, para as suas autarquias e para as suas fundações públicas. Então, isso foi parar no Supremo. E aí o Supremo, essa decisão que ele deu na ação direta de inconstitucionalidade 5.615, ele trouxe um pouco de luz sobre esse tema na perspectiva da Corte Suprema, ou seja, o que o Supremo está entendendo nessa questão do regime jurídico único. E aí, para te ajudar a entender um pouquinho melhor isso, peço que você veja comigo aqui esse slide que eu trago aqui, essa ação que eu mencionei, a ação direta de inconstitucionalidade 5.615, ó. Veja aqui na tela, você vê que o Supremo, tem todo esse texto aqui, que você pode acompanhar com calma, mas o que ele está dizendo, principalmente no começo, na primeira linha? Compete a cada ente federativo estipular, por meio de lei em sentido estrito, o regime jurídico dos seus servidores, podendo escolher, veja na linha seguinte aí, ó, escolhendo entre o regime estatutário ou o regime seletista, sendo que a Constituição não excluiu a possibilidade de se adotar o regime seletista para as autarquias. E o número 2, ele te traz um outro ponto importante. A decisão do Supremo fala que é indispensável para que o regime jurídico único previsto no artigo 39 seja implementado, que
exista produção legislativa que tenha norma específica no ente federado. Né? E o item 4 fala, ó, mas e se não fez? Se não fez, é algo que é constitucionalmente indesejável, mas nós não podemos desconsiderar essa legislação. O que o Supremo está dizendo? Vem cá comigo agora de novo. O Supremo está dizendo o seguinte, decisão do Supremo. O artigo 39, então, que está vigente o regime jurídico único, é ponto pacífico. Que tem que ser adotado um regime só para administração direta, para as autarquias, fundações públicas, não se tem mais dúvida em razão dos efeitos dessa decisão do Supremo que está vigorando em que voltou a valer a redação original do artigo 39 da Constituição. A questão é assim, o que a gente faz com os entes federados que ainda não adotaram o seu regime jurídico único, que foi no exemplo desse caso de São Paulo que eu acabei de dizer aí para vocês, de falar aí com vocês sobre essa discussão. O que você tem em relação a isso é o seguinte, para o Supremo, tinha que ter um regime jurídico único, tinha. No caso específico de São Paulo, a lei é de 68, é anterior à Constituição. Então, não é possível considerar que o Estado fez a opção que a Constituição mandou fazer, que ela mandou fazer só lá em 88. Então, o Supremo não reconheceu como uma opção formal do Estado de São Paulo em ter adotado essa lei como seu regime jurídico único. E que ele disse assim, então, que na prática o Estado ainda não adotou o seu regime jurídico único. É uma situação constitucional indesejável? Mas isso não significa que eu vou deixar de dar aplicação a essas leis específicas, legislações específicas que podem prever regimes diferentes para suas autarquias, por exemplo. E o Supremo disse mais. Então, e o que precisa para valer? Como é que se adota o regime jurídico único? Não é automático. Precisa da interação do ente federado. Então, o município, o Estado, ele precisa produzir norma para escolher o seu regime jurídico. Ele tem que falar, olha, o meu regime jurídico vai ser esse. É essa omissão que ela não é mais devida em razão do texto constitucional. Só que, infelizmente, na prática, isso você vai ver que é muito comum, então tem muitos entes que não escolheram nada, tem muitos entes que ainda têm, por exemplo, uma determinada autarquia que tem um regime diferente da administração direta. Então é isso que o Supremo diz. O Supremo não diz, está tudo inconstitucional, joga tudo fora, não. O Supremo está dizendo, tinha que ter? Tinha. Não é o ideal? Não é. Mas eu não vou jogar fora, não vou desconsiderar, falar que essas leis são inconstitucionais e deixar sem produção de efeitos instantaneamente. O que é o desejável, o que é o que se espera? Que cada ente federado escolha o seu regime jurídico e obedeça o artigo 39 da Constituição. E, para tanto, ele precisa produzir uma norma jurídica fazendo essa escolha. E você viu que o Supremo disse, na posição do Supremo, não tem que ser o estatutário necessariamente. Ele diz que o ente federado pode optar entre o regime estatutário e o regime seletista. Maravilha? Pois bem, aí você fala assim, entendi. E eu te trago um ponto específico. Imagine o seguinte. Eu falei para vocês que em 1990 a União adotou o seu regime jurídico único e aí tinha seletista na administração direta federal e emprego público passou a ser cargo público. Quem era empregado público passou a ser servidor público. Isso é possível? Tem jeito de acontecer isso? Sim, gente, é possível. Isso se chama transposição de regime. O que é transposição de regime? Mudar de um regime funcional para o outro. Aí você fala, então é possível, por exemplo, aí na sua cidade que não tem um regime estatutário, que todo mundo que trabalha aí na prefeitura, na administração municipal, seja tudo seletista. Que a administração municipal fala, nós vamos criar um estatuto, fazer uma lei criando o estatuto dos servidores públicos aqui do município. Pode acontecer isso? Pode, sem nenhum problema. Só que o detalhe, aí que vem o ponto, de como isso deve ser feito. Como é que isso deve ser feito? Esse é o ponto.
Por quê? O que nós temos? A mudança de um regime para o outro necessariamente, grifa aí, ó, necessariamente tem que ser por meio de lei. Eu não posso mudar o regime jurídico dos servidores por meio de ato administrativo, por meio de decreto. Então tem que fazer uma lei que é, por exemplo, que a União fez. A União fez, e na Lei 812, ela fez a previsão. Olha, e ficam transformados em cargos públicos os empregos públicos que até então existentes ali. Então tem que ter uma lei fazendo essa migração. Aí você fala, entendi, mas e como é que funciona isso? Então você imagina, a pessoa era seletista, trabalhava lá na administração pública, tinha, né, sua carteira de trabalho, o regime formal seletista, aí de uma hora para outra vem a lei e fala, ó, amigo, amiga, você é estatutário, você é estatutário agora. E aí? Perceba que quando eu crio um regime estatutário, o que nesse regime eu crio? Eu estou dizendo, olha, os servidores aqui, então, por exemplo, de um município, desse município, tem esse direito, aquele outro direito. Ela elenca quais são os direitos daqueles servidores, quais são as vantagens pecuniárias, não é? Quais são os deveres daquele servidor, qual o regime disciplinar daquele servidor. Disciplina tudo aquilo, passa a prever tudo isso que um estatuto dispõe. Aí você fala assim, mas como que funciona? Eu lá no regime seletista, porque da interpretação que tem da Justiça do Trabalho ou do que prevê a CLT, eu exercia o cargo XYZ e nesse cargo aí, né, esse emprego que eu tinha lá, eu incorporei uma verba disso, uma verba daquilo lá que pela lei trabalhista eu posso incorporar. E aí, como que funciona isso? Eu vou levar isso nesse novo regime? Como que fica isso? Esse é o ponto. Não podem coexistir vantagens de regimes jurídicos diferentes. Aí você fala, mas peraí, eu vou perder o que eu tinha? Imagina lá que eu tinha uma incorporação de, sei lá, 20% em cima lá do meu salário no regime trabalhista. Eu não posso levar a incorporação de 20% lá para o regime estatutário? Não pode. Formalmente, por quê? Pela lei nova, pelo estatuto, quando eu crio o regime estatutário, o que eu faço com o contrato de trabalho que tinha? Perceba, eu estou mudando, nesse caso, mudar para o seletista, para o estatutário, eu estou rompendo o contrato de trabalho que estava vigorando ali entre as partes. Mudando a natureza do vínculo de contratual para legal, de seletista, trabalhista para estatutário. Então, no novo regime, ele vai se enquadrar. Que direitos os servidores têm no novo regime? É esse, tal e tal vantagem. Eu não posso acrescentar outros, não posso misturar com o anterior. Esse é o ponto que a gente tem de grande relevância, né? Esse é o ponto bastante importante que se entenda que eu não posso ter a coexistência de vantagens de regimes diferentes. Aí você fala, tá bom, entendi isso de novo. Então, na prática, aquela pessoa lá perdeu o dinheiro que ele tinha, a incorporação que ele recebia? Não. Por quê? Então, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ele entende que nessa transposição tem que se garantir a irredutibilidade que é assegurada no artigo 37. Ué, mas como assim? Você não podem coexistir? Na prática, o que acontece? Houve a migração de regime, houve a transposição de regime. Você fala, houve, então agora eu vou ter o regime estatutário ao invés do regime trabalhista. Beleza. Teus direitos, vantagens, estão todos elencados aqui. A lei, você vai lá no artigo lá e lê quais são os seus direitos agora aqui no novo regime. Beleza. Mas como essa pessoa, no regime anterior dela, que era o regime seletista, na transposição, ela tinha uma incorporação, ela não pode garantir que eu inclua esse direito ali no novo regime. O que a Constituição só garante, na visão do STF, pela irredutibilidade, é que o valor nominal que ela recebia, ela siga recebendo. Então, essa incorporação lhe dava R$3.000 a mais lá naquele regime seletista, muda-se para o regime estatutário, ela tem os direitos e deveres próprios dela, desse regime estatutário, só que ela vai ter
além daquilo tudo, um valor extra lá desses R$3.000, que normalmente vai vir com uma verba não identificada, VPNI, às vezes eles põem algum nome, o que importa é só assim, é um valor fixo ali, naquele ali, mas ela não tem direito, perceba a diferença, a que eu institua por ela, no novo regime, uma gratificação de 30% sobre o vencimento básico dela. Lá no outro ela tinha. No regime seletista dela, ela tinha esse direito, não era? Olha, lá no regime seletista dela, ela tinha esse direito, essa incorporação, que era lá alguma chefia que ela exercia, um cargo de confiança, enfim, e que dava tantos por cento. Então, conforme subia, ela tinha essa diferença. Ela não pode levar esse direito em tese para o regime novo, perceberam? Ó, tem 20% a mais em cima do básico, tem 30% a mais. Que gratificações ela vai ter no regime estatutário? No regime estatutário, ela vai ter as gratificações e adicionais previstos na lei, na nova lei, que é o estatuto a que ela se refere, no estatuto a que ela agora está seguindo. Esse é o ponto. Só que ela tem o valor nominal só, para não baixar quanto ela ganha por mês. Então, nessa mudança, né, que há de um regime para o outro, eu não posso diminuir quanto essa pessoa ganha. Então, ela tinha essa incorporação ou tinha outra, enfim, juntando, a hora que ela muda de regime, o valor que ela recebe por mês, na mudança tem que ser o mesmo valor. Então, ela vai ter um complemento. Caso no regime estatutário, não é? A soma dos direitos, das vantagens que lhes são próprias, acabam resultando num valor menor. Porque pode ser que no novo regime as gratificações tenham valores percentuais menores, que o vencimento base às vezes seja menor do que o adotado anteriormente. Se for superior, essa discussão perde todo o objeto, porque aí a pessoa ela não vai ter uma redução da sua remuneração. Mas, de qualquer maneira, ela nunca pode levar a vantagem em si. Tá joia? Só quando baixou, ele era seletista, ganhava 5.000. Agora, no novo regime, com as diferenças que tem nesse novo regime, ele vai ganhar 3.000. Então, ele vai ganhar os 2.000 a mais para ficar igual e não ter a irredutibilidade. Porém, é só até o momento que aquilo chegue no valor. Ele não tem direito àquela diferença total, né? Aquela gratificação no percentual estabelecido. Ok? Maravilha em relação a isso? Pois bem, entendida essa concepção, né, da transposição do regime aí, né, de como que ocorre essa situação de ter a migração de um regime para o outro, é necessário que você fique bastante claro. Então, você entendeu que tem que ter um regime jurídico único. Perfeito. E, para tanto, o ente federado precisa fazer uma lei escolhendo qual é o seu regime jurídico único. E nessa escolha pode ser que ele tenha que mudar o que ele já tem. Então, por isso que é importante que você compreenda essa questão da transposição e dos seus efeitos, porque a partir do momento que ele adota o regime jurídico único, se for o mesmo regime, ele tinha uma lei antiga e não estava totalmente adaptada, né, à Constituição em todos os seus dispositivos, eu vou então fazer uma lei nova para que ela fique adequada aos termos da Constituição Federal. Então aí vai ser estatutário para estatutário. O problema é nesses casos em que eu mudo um regime para o outro, que é a chamada transposição, em que eu troco, falo agora você deixa de ser seletista e passa a ser estatutário, né? E isso é algo muito comum na rotina, que é importante que você compreenda, né, na sua advocacia, aí você pode se deparar com isso, você que às vezes está estudando para concurso público, às vezes uma prova um pouco mais detalhada te cobra isso, inclusive até com reflexos processuais, porque você precisa entender que a partir do momento que eu faço a transposição de regime, nesse exemplo, do seletista para o estatutário, eu rompi o contrato de trabalho. Se eu rompi o contrato de trabalho, como que fica então se aquele empregado, que agora servidor e antes empregado público, se sente lesado pelas remunerações, ou seja, olha, tem verba trabalhista minha
que não foi paga lá enquanto eu era seletista. Como funciona isso? Como que eu vou fazer? Então, há uma cisão, gente, há um rompimento mesmo. Então, as discussões anteriores à mudança, ele vai pleitear junto à Justiça do Trabalho, que vai ser competente para analisar as discussões referentes ao período em que ele era empregado público, né? Desde que não sejam discussões de natureza administrativa, como o próprio Supremo Tribunal, né, já pacificou que mesmo no caso de empregado público, a competência da Justiça Comum, se a discussão for um objeto referente à natureza administrativa e não à natureza seletista. Maravilha? Então, assim, como assim? Então, por exemplo, discutir se tem direito a quinquênio ou não, isso é uma questão de natureza administrativa, mesmo sendo empregado público, né, as decisões mais recentes do STF firmam o entendimento que aí seria competência da Justiça Comum. Tirado esse ponto, as discussões propriamente trabalhistas, com base na CLT, elas são discutidas na Justiça do Trabalho. E após a mudança, após a migração aí para o regime estatutário, aí as questões serão dirimidas na Justiça Comum, ok? Tranquilo quanto a isso, entendido esse ponto, não é? Tudo certinho com você, está claro? Então, perceba bem que esse é o ponto. Se você não entender bem, você não entender como que funciona esse ponto, como não funcionam esses aspectos, vai ficar difícil para você entender a sequência do nosso curso. Por quê? Para você conseguir visualizar como a gente chega no servidor público, que nós vamos nos ater àquele que é o ocupante de cargo público. Não é? Então, nós vamos falar do regime estatutário. Esse vai ser o nosso foco aí, né, principal, nesses nossos encontros. Então, esse primeiro encontro, se eu não te trago esses aspectos, gera muita dúvida aí em você. Beleza? Tudo certo em relação a isso? Pois bem, vamos treinar. Vamos ver se você fixou o que eu te falei. Vamos para o nosso quiz? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos testar o seu conhecimento. Ó, primeira questão aí, primeiro quiz. Em relação ao regime estatutário, é correto afirmar que o vínculo é de natureza contratual. B. Pode ser adotado por empresa pública e sociedade de economia mista. C. Os conflitos decorrentes serão dirimidos na Justiça do Trabalho. D. A competência para legislar é de cada ente federado. E aí, qual que é a resposta correta? Você sabe? Tenho certeza que sim. Vamos conferir? Então, vamos lá. A resposta correta é a letra D de dado. A competência para legislar é de cada ente federado. Então é importante lembrar que o regime estatutário, ele não é de natureza contratual. Natureza contratual é o regime trabalhista, né? O regime estatutário pode ser adotado por empresa pública e sociedade de economia mista? Não, nunca. Por quê? São pessoas jurídicas de direito privado. E aí, então, elas têm que adotar o regime trabalhista na administração pública. C. Os conflitos decorrentes serão dirimidos na Justiça do Trabalho? Não. Os conflitos do regime estatutário são atinentes à Justiça Comum, federal ou estadual, a depender se é servidor estadual ou municipal, na Justiça Estadual, se é servidor federal, na Justiça Federal. E a letra D, que é a correta, não é? A competência para legislar é de cada ente federado. Então, a competência para legislar é de cada ente federado. A pluralidade normativa. Cada ente pode fazer sua lei e trazer quais são os direitos e deveres dos seus servidores. Mas lembre-se, tendo como parâmetro a Constituição Federal, que nós vamos ver aí nos próximos encontros. Maravilha? Vamos para o próximo quiz? Vamos para a próxima questão aí? Então vamos lá. Vamos lá, ó. O regime jurídico dos servidores de determinado ente federativo,
Letra A, decorre de forma automática do texto constitucional, não necessitando edição de lei local. B, não decorre de forma automática do texto constitucional, havendo a necessidade de lei local e necessariamente será o seletista. C, não decorre de forma automática do texto constitucional, havendo a necessidade de lei local e poderá haver a escolha entre o estatutário e o seletista. E D, não decorre de forma automática do texto constitucional, havendo a necessidade de lei local e necessariamente será o estatutário. E aí, qual que é a resposta correta? Eu te mostrei isso na decisão do STF. Vamos ver se acertou? A resposta correta é a letra C. Não decorre de forma automática do texto constitucional, havendo a necessidade de lei local. E poderá haver a escolha entre o estatutário e o seletista. Muito bem? E aí? Tá gostando? Tá acertando? Vamos mais uma? Então vamos lá. Vamos para o próximo quiz. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a transposição do regime seletista para o regime estatutário, letra A, não é possível porque há direito adquirido ao regime jurídico. Letra B, é possível porque não há direito adquirido ao regime jurídico, porém deve ocorrer por meio de lei e podem coexistir vantagens dos diferentes regimes. C, é possível porque não há direito adquirido ao regime jurídico, porém deve ocorrer por meio de lei e não podem coexistir vantagens dos diferentes regimes. Letra D, é possível porque não há direito adquirido ao regime jurídico, porém deve ocorrer por meio de lei ou de ato administrativo e não podem coexistir vantagens dos diferentes regimes. O que nós temos? E aí? Qual você escolhe dessas alternativas com base na decisão do STF? A resposta correta que nós temos aqui é a letra C. É possível sim a transposição, porque não há direito adquirido ao regime jurídico, porém deve ocorrer por meio de lei e não podem coexistir vantagens dos diferentes regimes. Tá? Então, assim, nesse aspecto aqui, desse ponto, que fique bastante claro, essa questão do direito adquirido é uma alegação que às vezes a pessoa pode dizer, olha, eu tenho direito adquirido ao regime pelo qual fui contratado, não pode mudar dentro da administração pública. Errado. Não existe direito adquirido ao regime jurídico. Pode mudar? Pode. Só que tem que ser por lei, não pode por ato. E não podem coexistir vantagens dos regimes diferentes. Maravilha? Pois bem, pessoal, essas aí foram as nossas questões, esses foram os temas que nós tratamos nesse primeiro encontro dessa semana, você comigo aqui no Saber Direito, que eu falei sobre o regime jurídico administrativo, em que eu trouxe para você aí a noção sobre agentes públicos e quais são os regimes jurídicos funcionais principais, a eles aplicados e até chegar na previsão constitucional que é do regime jurídico único, ok? Muito obrigado por me acompanhar nessa data aqui. Agora, não vá embora, me acompanhe nos próximos encontros que eu vou continuar a falar sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.